Diz assim a palavra de Deus no Salmo 50 e o versículo 15. Invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Qual o poder da oração? Bom, todos nós sabemos que a oração nada mais é do que um momento de conversa com Deus, um diálogo com o nosso Deus. Nós podemos até cantar um louvor e fazer deste louvor uma oração, mas nada substitui um diálogo com o Senhor. E esse dia da angústia que a gente tem experimentado, ou que alguns experimentam e a gente experimenta durante a vida, esse dia da angústia, ele tem um propósito, que é nos fortalecer em Deus, que é fortalecer a nossa vida, que é nos guardar diante da presença dEle, em consciência, em comunhão com o Senhor. E aqui nós vamos ter 3 lições. A primeira, como devemos proceder no dia da angústia. Se é o poder da oração, é orando, é invocando o nome do Senhor. Depois nós temos uma promessa de Deus: eu te livrarei. Invoca-me, é a orientação dele, é a ordenança dele. Depois temos uma promessa: e eu te livrarei. E depois nós temos um dever para todo aquele que recebe o livramento de Deus: e tu me glorificarás. Apesar do que dizem e cantam, que a vida do cristão é só de vitória, não, a vida do cristão é de vitória, é de promessa de vitória, é de conquistas, mas antes dessas conquistas, antes dessas vitórias, nós temos as lutas desta vida, os momentos em que todos aqueles que estão vivos vão passar, angústias, tristezas, decepções, mágoas, frustrações, sonhos que não deram certo, planos que se acabaram. Mas em todas essas coisas Deus deve ser glorificado, não apenas no momento de alegria. Então, o que devemos fazer nesse dia de tormento, nesse dia de angústia? Ora, a palavra de Deus diz que nós devemos invocar o nome do Senhor. Então, essa ordem de invocar ao Senhor, nós devemos entender que a oração é um privilégio que é impulsionado pela fé. A oração é um privilégio impulsionado pela fé, porque Hebreus, no capítulo 11, e o versículo 6 diz que todo aquele que se chega a Deus deve crer primeiramente que Ele existe. E como é que um homem pode se chegar a Deus? É em oração. E a oração vai transformar a vida dessa pessoa. A oração vai transformar a vida deste homem. A oração é uma ferramenta a qual podemos e devemos usar para enfrentar o dia mau. A oração é isso. É uma ferramenta disponibilizada pelo Senhor. Porque o véu do templo se rasgou e agora todos nós, através da fé, temos acesso à graça que Deus nos tem dado. Então, nos momentos de tristeza, não desista. Ora, ainda que não aconteça o que você esperava, ore. Ainda que pareça que não vai ser resolvido, ore. Busque a Deus, não desista de orar. Não desista. Busque a Deus. Mas como é? Eu preciso fazer um curso, eu preciso fazer um seminário de oração, eu preciso ler livros sobre oração? Não, você precisa apenas orar. Diferente das ferramentas onde aparece, temos cursos na internet, essa ferramenta espiritual dada por Deus, ela não carece de cursos. Deus quer apenas que você fale com Ele de forma simples, no teu linguajar, não com uma linguagem rebuscada, não. Fale com Ele de forma simples, Ele te atenderá. Depois disso, nós temos agora a promessa. Qual é a promessa do Senhor? Eu te livrarei. Você pode receber isso agora? Deus está dizendo para você agora: eu te livrarei, independente das circunstâncias ao redor, adversas, terríveis, angustiantes. Deus está dizendo para você: eu te livrarei. É uma promessa dele. O Deus que nos orienta a buscá-lo é o mesmo Deus que promete nos livrar. É o mesmo Deus. Então nós não podemos esquecer que Ele é aquele que faz a promessa e cumpre. Porque Ele não é homem para que minta,
e nem filho do homem para que se arrependa. Mas o nosso Deus não se arrepende de ter te prometido a salvação, de ter te prometido a cura. Ele não se arrepende. Entretanto, a vontade dele é a melhor para a nossa vida. Em tudo dai graças. E essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Aquele que busca a Deus deve buscá-lo com fé. Deve crer que ele existe. E o que é que você precisa no momento de tribulação, do desemprego, na fome? Nem sempre a gente precisa de comida e nem sempre a gente precisa de uma porta aberta. O que é que a gente precisa nesses momentos de conflitos no casamento, no relacionamento conjugal, com os filhos, na vida profissional? Do que a gente precisa? A gente precisa de força para continuar a caminhada. E é isso que Deus quer dar para nós. Nem sempre é o que a gente deseja, mas o que a gente precisa. E de repente, não é da cura que você precisa agora. Você precisa de força para enfrentar essa situação nesse leito de enfermidade. Você não precisa de uma porta de emprego. Você precisa de força para não desistir. Porque a seu tempo todas as coisas acontecerão. Um dia, quem sabe, a gente até fale sobre o tempo. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Não há nada que seja impossível para Ele. O nosso Deus é poderoso para te ajudar, para te socorrer. Eu não sei o que você está passando. É um vício que você não consegue se livrar? É uma situação terrível que você não consegue sair dela? Deus é poderoso. Ele nos livra. Aprenda que a oração, lembra que eu falei? Nem sempre Deus vai abrir a porta, porque não é uma porta que a gente precisa. A gente precisa de ser resiliente, a gente precisa de força, a gente precisa de determinação. E é isso que Deus vai nos dar no meio da tribulação. Ele não vai dar logo o escape ou o livramento, não. Ele quer nos amadurecer, Ele quer que a gente chegue à estatura de varão perfeito. Ele quer que a nossa confiança nele se amadureça, se fortaleça. É isso que Deus quer. E às vezes, por causa desse mundo imediatista, a gente quer que Deus haja logo a nosso favor. E não é assim, porque Deus pode nos livrar ou não. E se Deus não te livrar? Se Deus não tivesse livrado os amigos de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, Mesaque, Sadraque e Abednego, se Ele não tivesse livrado da fornalha, Ele deixaria de ser Deus? Se Ele não tivesse livrado Daniel lá na cova dos leões, Ele deixaria de ser Deus? Porque Deus é Deus. Quando você vai ler o capítulo 10 de Hebreus, você vai ver a galeria dos heróis da fé. Há homens que tiveram grandes vitórias, mas outros foram enforcados, mortos à espada, rasgados ao meio, queimados. Esses também eram homens de Deus fiéis e crentes. O fiel, o crente, não é só aquele que vive uma vida de vitória, não, aquele que perde é também fiel, é crente. Quando você ora, você aprende que a vontade de Deus é perfeita e você precisa se submeter a ela. Amém?